Livro aos Romanos, capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, recordo as promessas dos profetas nas Santas Escrituras. Tais profecias se referem ao Filho de Deus, nascido da linhagem de Davi segundo a carne, mas declarado, Filho de Deus em poder pelo Espírito de santificação, mediante a ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça e apostolado que recebemos, somos chamados a espalhar a obediência da fé entre todas as nações em seu nome. E a vós, amados de Deus em Roma, envio graça e paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus por vossa fé, que é anunciada em todo o mundo. Em minhas orações incessantes, busco a vontade de Deus para ter a oportunidade de estar convosco, desejando compartilhar dons espirituais para vos confortar. Embora tenha sido impedido de estar presente, não ignorai que meu desejo é de fato visitar-vos. Sinto-me devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Estou pronto para anunciar o Evangelho, pois não me envergonho dele. É o poder de Deus para a salvação. A justiça de Deus é revelada pela fé em Jesus Cristo, e a ira divina se manifesta contra a impiedade e injustiça dos homens. Eles, que detêm a verdade, são inexcusáveis, pois conhecem a Deus, mas não o glorificam. Tornaram-se loucos ao mudar a glória do Deus incorruptível em imagens corruptíveis, abandonando a verdade em favor da mentira. Deus, então, os entregou às suas paixões vergonhosas, resultando em uma vida desonrosa. Por sua falta de conhecimento de Deus, caíram em práticas repugnantes. Estão cheios de iniquidades e, conhecendo o juízo divino, persistem em suas más ações e até consentem com os que as praticam. Assim concluo minhas palavras, ciente de que a justiça de Deus prevalecerá sobre toda a impiedade e que seu amor redentor está disponível para todos que creem. Capítulo 2. Portanto, não há desculpas para ti, ó homem, quem quer que sejas, quando julgas, pois ao condenar os outros condenas a ti mesmo, uma vez que praticas as mesmas coisas. Reconhecemos que o juízo de Deus é verdadeiro contra aqueles que cometem tais atos. Tu que julgas os que praticam tais coisas, acreditas que escaparás ao juízo de Deus ao fazê-las também? Desprezas as riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade, sem perceber que é a sua bondade que te leva ao arrependimento. Contudo, pela tua dureza e coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Ele recompensará cada um de acordo com suas obras. A vida eterna será concedida àqueles que, com perseverança em fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Mas para os contenciosos, desobedientes à verdade e seguidores da iniquidade, haverá indignação e ira. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, tanto para o judeu como para o grego. Deus não faz acepção de pessoas, e a justiça será distribuída imparcialmente no dia determinado por sua soberania. Capítulo 13. Portanto, pergunto, qual é a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? A resposta é abundante em todos os aspectos, pois, em primeiro lugar, as próprias palavras de Deus foram confiadas a eles. Todavia, alguns podem questionar. Se alguns foram incrédulos, a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus. De maneira alguma. Que Deus permaneça verdadeiro, ainda que todos os homens se mostrem mentirosos, como está registrado, para que tu sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, surge a indagação: será Deus injusto por trazer sua ira sobre nós? Claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Entendo que, mesmo que minha própria falha destaque a verdade de Deus para sua glória, ainda sou julgado como pecador. Porém, não podemos sugerir fazer o mal para que venham bens, pois a condenação daqueles que proferem tais blasfêmias é justa. Assim, concluo que tanto judeus quanto gregos
estão sob o jugo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Ninguém compreende, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis, nenhum deles pratica o bem. Suas gargantas são como sepulcros abertos, suas línguas enganosas, e veneno de serpentes está sob seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabemos que tudo o que a lei diz é dirigido àqueles que estão sob a lei, para que toda boca se cale e o mundo inteiro se torne culpável diante de Deus. Por conseguinte, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, pois a lei apenas revela o conhecimento do pecado. Contudo, agora, a justiça de Deus se manifestou independentemente da lei, com o testemunho da lei e dos profetas. Esta justiça vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que está em Cristo Jesus. Deus o propôs como propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar sua justiça ao perdoar os pecados cometidos anteriormente sob a paciência de Deus. Esta justiça é revelada agora, para que ele seja justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, onde está a razão para o orgulho? É excluído. Por qual lei? Pelas obras? Não, mas pela lei da fé. Conclua então que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Deus é o Deus, tanto dos judeus como dos gentios, pois ele é um só, justificando pela fé tanto a circuncisão quanto a incircuncisão. Alguém dirá que anulamos a lei pela fé. De maneira nenhuma, pelo contrário, estabelecemos a lei. Capítulo 4. Na minha jornada espiritual tenho refletido sobre a trajetória de Abraão, nosso pai segundo a carne. A questão que surge naturalmente é: o que diremos sobre sua justificação diante de Deus? Se fosse pelas obras, Abraão teria motivos para se gloriar, mas a Escritura nos ensina que sua fé em Deus foi o que lhe foi imputado como justiça. É crucial compreender que o galardão para aquele que realiza obras não é segundo a graça, mas sim uma resposta à dívida. No entanto, para aquele que, mesmo sem praticar obras, crê no Deus que justifica o ímpio, sua fé é imputada como justiça. Essa é a bela verdade que permeia a narrativa de Abraão. Davi também reconheceu a bem-aventurança daqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É uma felicidade singular ser o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esta bem-aventurança não está restrita à circuncisão, mas se estende à incircuncisão, provando que a fé é o elemento central. A circuncisão, para Abraão, não foi o critério para a imputação da justiça, mas sim sua fé, enquanto ainda estava na incircuncisão. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, tornando-se pai não apenas dos circuncisos, mas também daqueles que andam na mesma fé que ele teve antes de ser circuncidado. A promessa de herdar o mundo não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé. Se a herança fosse pela lei, a fé seria vã e a promessa aniquilada, pois a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa é pela fé para que seja segundo a graça, estendendo-se a toda a posteridade, tanto da lei quanto da fé. Abraão, o pai de muitas nações, creu contra toda esperança, fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa, mas, ao contrário, creu que Deus era poderoso para cumpri-la. Esta fé resiliente de Abraão não foi registrada apenas para ele, mas também para nós, que cremos na ressurreição de Jesus, entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Assim, como Abraão, encontramos a imputação da justiça pela fé, reconhecendo que é Deus quem vivifica os mortos e chama à existência o que ainda não é. Capítulo 5.
Ao refletir sobre a grandiosidade da fé, percebo que, através dela, fomos justificados e encontramos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé nos concede acesso à graça na qual permanecemos firmes, e nela nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não é somente nos momentos de tranquilidade que nos gloriamos. Nas tribulações, também encontramos motivo para regozijar. Sabemos que a tribulação, por paradoxal que pareça, produz paciência, e esta, por sua vez, gera experiência. A experiência, por fim, alimenta a esperança, e uma esperança que não desaponta, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Contemplando a grandiosidade do plano divino, recordo que Cristo, na sua infinita misericórdia, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Que expressão sublime de amor é essa, pois raros seriam aqueles dispostos a morrer por um justo, e, no entanto, Cristo deu sua vida por nós, os ímpios. Agora, justificados pelo seu precioso sangue, somos salvos da ira. A reconciliação com Deus, alcançada pela morte de seu Filho, nos enche de gratidão e nos dá motivo para nos gloriar em Deus por meio de Jesus Cristo. Uma reconciliação que transcende os limites da razão e se estende a nós, que outrora éramos inimigos, mas agora somos reconciliados. A reflexão sobre a entrada do pecado no mundo, por meio de Adão e sua consequência, a morte, nos leva a ponderar sobre o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. O pecado reinou desde Adão até Moisés, mas a graça de Deus e o dom pela sua graça superabundou sobre muitas ofensas para a justificação. Assim como o pecado reinou na morte, a graça reina pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos, e pela graça abundante de Deus, a esperança da vida eterna brilha em nossos corações. Que maravilhoso é o plano divino, revelando a supremacia da graça sobre o pecado e a vitória da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Diante da magnífica graça que nos foi concedida, surge a indagação: deveríamos então permanecer no pecado, permitindo que a graça abunde ainda mais? A resposta ressoa clara e enfática: de modo nenhum. Como podemos nós que estamos mortos para o pecado ainda viver nele? A compreensão profunda da nossa união com Cristo é fundamental. Através do batismo em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Essa verdade impactante nos leva a reconhecer que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, não servindo mais ao pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, é o imperativo que se estende a todos que professam a fé. Não permitamos que o pecado reine em nossos corpos mortais, nem apresentemos nossos membros como instrumentos de iniquidade. Pelo contrário, ofereçamo-nos a Deus como vivos dentre mortos, e nossos membros como instrumentos de justiça. A graça que nos libertou do pecado não é um convite à libertinagem, mas sim à santificação. Não estamos debaixo da lei, mas sob a graça. E isso não nos concede licença para pecar. Servimos a quem obedecemos, seja ao pecado para a morte, seja a obediência para a justiça. Com gratidão reconhecemos que, sendo outrora servos do pecado, obedecemos de coração à forma de doutrina a que fomos entregues. Libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Apresentemos agora nossos membros para servirem à justiça para a santificação. Contemplando nossa jornada, lembramos com pesar do fruto do pecado, cujo fim é a morte. No entanto, agora,
libertados do pecado e feitos servos de Deus, colhemos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta verdade ressoe em nossas vidas, moldando nossa conduta à luz da graça redentora que nos alcançou. Capítulo 7. Irmãos, dirigindo-me especialmente àqueles que conhecem a lei, é crucial compreender que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Um exemplo ilustrativo é o vínculo entre marido e mulher, onde a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto este vive. Todavia, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido e pode casar-se novamente sem ser considerada adúltera. Analogamente, somos chamados a entender que, pelo corpo de Cristo, também nós morremos para a lei, para sermos de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Este processo visa que possamos dar frutos para Deus. Antes de nossa união com Cristo, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados operavam em nossos membros, resultando em frutos para a morte. Contudo, agora fomos libertados da lei, morrendo para aquilo que nos retinha, para que possamos servir em novidade de espírito, não mais na velhice da letra. Surge então a pergunta: a lei é pecado? A resposta é categórica: de modo nenhum. A lei, na verdade, revela o pecado, proporcionando o conhecimento da concupiscência. O pecado, no entanto, aproveita a oportunidade pelo mandamento, operando em nós toda a concupiscência. A lei é santa, justa e boa, mas o pecado, tomando vantagem do mandamento, mostra-se excessivamente maligno. O apóstolo Paulo reconhece sua luta interior, onde o querer fazer o bem coexiste com a incapacidade de realizá-lo. Ele descreve o conflito entre o homem interior, que tem prazer na lei de Deus, e a lei do pecado que habita nos membros. Miserável homem que ele é, percebe a batalha constante e a incapacidade de libertar-se desse corpo sujeito à morte. Então, diante dessa angústia, ele clama: quem me livrará do corpo desta morte? Sua resposta é de profunda gratidão a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa entrega e reconhecimento da insuficiência humana, ele encontra a esperança e a libertação através do Senhor. Assim termina o capítulo, com uma profunda reflexão sobre a vitória que temos em Cristo. Capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus libertou-me da lei do pecado e da morte. O que a lei não pôde fazer devido à sua fraqueza pela carne, Deus realizou enviando seu Filho em semelhança à carne do pecado, condenando o pecado na carne. Assim, a justiça da lei se cumpre em nós, que não seguimos os caminhos da carne, mas os do Espírito. Aqueles que vivem segundo a carne têm suas mentes nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito concentram-se nas coisas do Espírito. A inclinação da carne conduz à morte, enquanto a inclinação do Espírito resulta em vida e paz. A carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à sua lei, e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. No entanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele vivificará também vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Portanto, não somos devedores à carne para vivermos segundo ela. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Recebemos o Espírito de adoção de filhos, clamando: Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
compartilhando em seus sofrimentos para também compartilharmos de sua glória. As aflições do presente não se comparam à glória que será revelada em nós. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, esperando ser libertada da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mesmo nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Em esperança, fomos salvos, e essa esperança nos impulsiona a esperar com paciência. O Espírito, auxiliando nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações conhece a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que Deus conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Diante dessas verdades, quem pode ser contra nós? Deus, que entregou seu próprio Filho por nós, certamente nos dará com ele todas as coisas. Ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nem qualquer outra criatura. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, nem mesmo a morte e a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade ou qualquer outra criatura, nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9. Eu, Paulo, afirmo em Cristo que minhas palavras são verdadeiras, e minha consciência, guiada pelo Espírito Santo, testifica a veracidade de minhas declarações. Sinto uma tristeza profunda e uma dor constante em meu coração. Este sentimento é tão intenso que chego a desejar ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, o povo da adoção como filhos, a glória divina, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Nossos pais vieram deles e até mesmo Cristo, segundo sua natureza humana, descende dessa linhagem. Ele é sobre todos, Deus eternamente bendito. Amém. É importante esclarecer que nem todos que fazem parte de Israel são verdadeiramente israelitas. A verdadeira descendência não é determinada pela carne, mas pela promessa. Foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência, mostrando que a eleição divina não está atrelada às obras humanas. Refiro-me não apenas a Isaque, mas também a Rebeca. Antes que seus filhos nascessem e antes de terem feito qualquer bem ou mal, Deus, de acordo com seu propósito e eleição, disse a ela que o filho mais velho serviria ao mais novo. Isso foi dito antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, ressaltando que a eleição divina não se baseia em méritos humanos, mas na soberania de Deus. Algumas pessoas podem questionar a justiça de Deus nessas escolhas, mas lembro as palavras de Moisés que afirmam que Deus se compadecerá de quem Ele quiser e terá misericórdia de quem Ele escolher. Isso não depende do querer humano ou do esforço, mas da misericórdia divina. Para ilustrar esse ponto, recorro ao exemplo de Faraó, a quem Deus levantou para mostrar seu poder. Deus endureceu o coração de Faraó para revelar sua glória e proclamar seu nome por toda a terra. Essa ação divina, de compaixão e endurecimento, está além da compreensão humana, e Deus tem o direito de agir dessa maneira. Dir-me-ás então, por que Deus ainda se queixa se ninguém pode resistir à sua vontade? Ó homem, quem és tu para questionar a Deus? O oleiro tem o poder de moldar o barro conforme sua vontade, fazendo um vaso para honra e outro para desonra. Deus, em sua paciência, suportou com longanimidade os vasos da ira, mostrando as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia.
que somos nós, escolhidos tanto dos judeus quanto dos gentios. Cito as Escrituras para reforçar essa verdade. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E Isaías proclama que mesmo que o número dos filhos de Israel seja grande como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Ele completará sua obra em justiça, e o Senhor fará breve essa obra sobre a terra. Antes, teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra se Deus não nos tivesse deixado uma descendência. Então, o que diremos? Os gentios que não buscavam a justiça alcançaram-na pela fé. Israel, que buscava a justiça pela lei, não atingiu a lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, permitam-me compartilhar convosco o fervor que habita em meu coração, expresso por meio das minhas orações a Deus em favor de Israel, buscando ardentemente a sua salvação. Testemunho com profunda convicção que os filhos de Israel demonstram zelo por Deus. Entretanto, percebo que essa devoção muitas vezes ocorre sem um entendimento pleno, pois, em sua busca por justiça, eles desconhecem a verdadeira justiça de Deus e tentam estabelecer a sua própria, recusando submeter-se à justiça divina. É vital compreender que o propósito final da lei é conduzir-nos a Cristo, proporcionando justiça a todo aquele que crê. Moisés, em sua descrição da justiça pela lei, destaca que o cumprimento destas leis resulta em vida. Por outro lado, a justiça pela fé proclama uma mensagem diferente, rejeitando a ideia de buscar a Cristo no céu ou no abismo. A verdade reside em algo mais acessível, algo que está próximo de nós, a palavra da fé. Essa palavra é simples e direta, presente em nossas bocas e corações. Confessar ao Senhor Jesus com a boca e crer em seu ressurgimento no coração é o caminho para a salvação. Que essas palavras ressoem em vossos corações e que a fé na ressurreição do Senhor Jesus guie cada passo em direção à justiça que provém da fé. Capítulo 11. Digo, pois, com toda a convicção: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? De maneira alguma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não abandonou o seu povo, aquele que ele conheceu desde o princípio. Não percebem o que a Escritura nos relata sobre Elias, quando este se dirigiu a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e somente eu fiquei buscando a minha vida. No entanto, a resposta divina revelou que Deus reservara para si 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Assim também agora, neste tempo, há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, não é mais pelas obras. Do contrário, a graça deixaria de ser graça. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, enquanto os demais foram endurecidos. Como está registrado, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. E Davi declara: que a mesa deles se torne um laço, uma armadilha e uma pedra de tropeço como retribuição. Digo então, será que tropeçaram para cair? De maneira nenhuma. Pelo contrário, pela queda deles veio a salvação aos gentios, para provocá-los à emulação. E se a queda deles resulta na riqueza do mundo, e a diminuição deles na riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Pois ao falar convosco, gentios, exalto o meu ministério na esperança de incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, que não será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos, se as primícias são santas, também o é a massa. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro,
foste enxertado em lugar deles, tornando-te participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está correto, foram quebrados pela incredulidade, e tu permaneces em pé pela fé. Portanto, não te envaideças, mas teme, pois, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que ele não te poupe também. Considera então a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Do contrário, também tu serás cortado. E se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para os restaurar. Porque se foste cortado do zambujeiro natural e contra a natureza, enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados novamente na sua própria oliveira. Não quero que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Pela desobediência deles, também estes agora foram desobedientes, para que, pela misericórdia a vós demonstrada, alcancem misericórdia. Pois Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, exorto a cada um de vós a não pensar de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensai com moderação, segundo a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros e esses membros não têm a mesma função, nós, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, sendo individualmente membros uns dos outros. Cada um de nós possui diferentes dons, segundo a graça que nos foi concedida. Se é profecia, que seja feita de acordo com a medida da fé. Se é ministério, que seja realizado no serviço. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Se é exortação, que seja feita com zelo. Se é contribuir, que seja com generosidade. Se é liderar, que seja com diligência. Se é mostrar misericórdia, que seja com alegria. Que o amor seja genuíno, abominando o mal e apegando-se ao bem. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais preguiçosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhai com os santos nas suas necessidades e praticai a hospitalidade. Abençoai aqueles que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas elevadas, mas acomodai-vos às humildes.
Não vos torneis sábios em vós mesmos, a ninguém pagueis mal por mal. Procurai o que é honesto perante todos os homens. Se possível, tanto quanto depender de vós, vivei em paz com todos. Amados, não vos vingueis a vós mesmos antes, deixai lugar para a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13. Que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não provenha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aqueles que resistem trazem condenação sobre si mesmos. Os magistrados não são causa de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Se quiseres não temer a autoridade, faze o bem, e receberás louvor dela, pois ela é serva de Deus para teu benefício. No entanto, se praticares o mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. É serva de Deus, agente de justiça para punir aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário estar sujeito não apenas por causa da punição, mas também por questão de consciência. Por isso, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, dedicados a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que lhe é devido, tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, temor a quem temor, honra a quem honra. Não devais a ninguém coisa alguma, exceto o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto considerando o tempo, pois já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. A noite passou e o dia se aproxima. Rejeitemos, portanto, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos de maneira honesta, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em devassidão e dissolução, não em contendas e inveja. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisão para a carne em suas concupiscências. Capítulo 14. Quanto àquele que está fraco na fé, acolhei-o sem discussões sobre dúvidas, pois há quem acredite que pode comer de tudo, enquanto o outro mais fraco se alimenta apenas de legumes. Aquele que come não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come, porque Deus o aceitou. Quem és tu para julgar o servo alheio? Ele está de pé ou cai diante do seu próprio Senhor. Todavia, estará firme, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Alguns consideram certos dias mais importantes que outros, enquanto outros os veem como iguais. Cada um deve ter convicção em sua própria mente. Aquele que guarda um dia, o faz para o Senhor. E quem não guarda, também o faz para o Senhor, dando graças a Deus. Ninguém vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, tanto vivos quanto mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Então, por que julgar o teu irmão? Ou por que desprezar o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, em vez disso, busquemos não colocar obstáculos ou escândalos diante do irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a menos que alguém o considere impuro. Para esse alguém, é impuro. Contudo, se a comida entristece o teu irmão,
Não andas mais conforme o amor. Não destruas pela tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não permitas que o bem que fazes seja blasfemado, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve a Cristo dessa maneira é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, busquemos as coisas que promovem a paz e a edificação mútua. Não destruamos a obra de Deus por causa da comida. Tudo é limpo, mas é mal para o homem que come com escândalo. É bom não comer carne, não beber vinho ou fazer qualquer coisa que faça teu irmão tropeçar, se escandalizar ou se enfraquecer na fé. Tens fé? Tem-na contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas está condenado se comer, porque não o faz por fé, e tudo o que não é feito por fé é pecado. Capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo para a edificação, assim como Cristo, que não buscou agradar a si mesmo, mas, conforme está escrito, suportou as injúrias daqueles que o injuriavam. Tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para nosso ensino, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, conforme Cristo Jesus, para que, a uma voz, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Eu vos afirmo que Cristo foi ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E novamente, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Isaías também profetizou: haverá uma raiz de Jessé, e aquele que se levantar para reinar sobre os gentios, nele os gentios esperarão. Que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Estou convencido, meus irmãos, de que vós mesmos estáis cheios de bondade e de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos mutuamente. De maneira mais ousada, escrevi-vos em parte para trazer isso à vossa memória, pela graça que Deus me deu. Fui designado ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja agradável, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Não ousarei falar de coisa alguma que Cristo não tenha feito por meu intermédio, para levar os gentios à obediência, tanto por palavra como por obra, pelo poder de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre procurei anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. Como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso, tenho sido impedido muitas vezes de ir ter convosco. Agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo há muitos anos grande desejo de visitar-vos, quando eu for à Espanha, espero ver-vos e ser encaminhado por vós. Mas agora parto para Jerusalém para ministrar aos santos, porque a Macedônia e a Acaia decidiram fazer uma contribuição para os pobres entre os santos que estão em Jerusalém. E isso lhes agradou, e eles são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também ministrar-lhes em necessidades materiais. Assim que, concluindo essa tarefa e entregando-lhes essa contribuição, irei à Espanha, e de passagem espero visitar-vos e desfrutar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para servir aos santos, porque os da Macedônia e da Acaia
julgaram boa ideia fazer uma coleta para os pobres entre os santos em Jerusalém. Isso lhes agradou, e eles, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios compartilharam dos benefícios espirituais dos judeus, devem também servi-los em necessidades materiais. Após concluir essa tarefa e garantir que esta oferta tenha chegado ao destino, irei à Espanha. E sei que, quando for ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutem comigo nas vossas orações a Deus, para que eu seja libertado dos rebeldes na Judeia e que a minha administração em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de modo que, pela vontade de Deus, eu possa chegar a vós com alegria e ser recriado convosco. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Capítulo 16. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao escrever-lhes sinto a alegria e a gratidão por cada um de vocês. Recomendo a vocês Febe, uma irmã exemplar, que tem sido uma bênção em nossa comunidade em Cencreia. Sei que a acolherão no Senhor, como convém aos santos, e que oferecerão a ela toda a ajuda de que precisar. Febe não apenas serviu a mim, mas a muitos outros, demonstrando uma generosidade que merece reconhecimento. Quero expressar minha profunda gratidão a Priscila e Áquila, verdadeiros colaboradores em Cristo que arriscaram suas vidas por mim e pelo Evangelho. Suas ações não passam despercebidas, e agradeço não só em meu nome, mas em nome de todas as igrejas dos gentios. Saúdo calorosamente todos os queridos irmãos e irmãs mencionados: Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplias, Urbano, Estaques, Apeles e tantos outros que têm se dedicado ao serviço do Senhor. Cada um de vocês é uma bênção, e suas ações não passam despercebidas diante de Deus. Ao me despedir, quero alertá-los sobre aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendemos. Peço que estejam atentos e se desviem desses falsos ensinamentos, que a vossa obediência seja conhecida por todos, sendo sábios no bem e simples no mal. Que o Deus de paz esmague em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Timóteo, Lúcio, Jason e Sosípatro também enviam suas saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, Erasto, o procurador da cidade, e o irmão Quarto também vos enviam saudações. Em conclusão, louvemos ao único Deus sábio que revelou o mistério oculto desde tempos eternos. Que toda a glória seja dada a Ele por meio de Jesus Cristo, agora e para todo o sempre. Amém. Com amor em Cristo, Paulo.